fazer a faculdade, né, porque na cidade em São Miguel Arcanjo não tinha e não tem até hoje, né, uma faculdade. Certo. E, então eu pretendia na época, né, quando eu estava para terminar o colegial, eu pensava em ser engenheiro químico. Pensava eu que eu poderia ajudar a família, que como tinha a questão dos agrotóxicos, né, que utilizaram na lavoura, eu falei, não, isso não é muito bom, não é, tal, né, então eu tinha esse pensamento. Mas aí depois logo eu falei, não, eu já pensava naquela época de fazer carreira política, naquela época, né, e eu falei, não, eu vou ser das Forças Armadas, mas da Aeronáutica, né. Então eu pensei e de fato eu prestei vestibular para o ITA, que é aqui em São José, né, eu falei, vou fazer carreira lá. Maravilha. E então eu saí, logo que terminei o colegial e vim para cá. Mas antes de vir para cá, eu acabei antecipando um pouco a vinda para São Paulo, até um pouquinho antes de concluir o terceiro colegial, porque eu fiquei doente. Eu fiquei internado cerca de 14 dias e foi algo muito sério, né, e mudou bastante a minha vida. Sim. Você já ouviu falar de lúpus eritematoso sistêmico? Lúpus. Eu já ouvi, mais ou menos. Dá umas manchas no rosto, você fica com o rosto todo preto, dor na articulação. E aí eu comecei a passar mal, a pessoa não sabia o que era. Eu falei, vamos ver aqui se acho que tem que levar esse menino para São Paulo. Que aqui ninguém sabe o que é, né? Vamos levar para lá. E aí foi aí que depois de um longo tempo, para não encurtar a história, né, falaram que era lúpus. Aí comecei a fazer tratamento, e aí eu fiquei 14 dias, 2 dias em coma, né? Fiquei no Hospital das Clínicas, que é considerado até hoje o melhor hospital para tratamento nessa área, né? Sim. E aí eu falei, não, eu não vou mais ser engenheiro do ITA não, eu vou fazer direito, né? Eu pensava que eu teria que ter uma disposição física e doente do jeito que eu estava, achei que não ia conseguir ser... E essa doença, só para a gente falar mais um pouquinho, você teria contraído como? Dizem, né, que o lúpus, na verdade, ele não tem um vírus, né, ele não é contagioso, ele é uma doença como se o seu organismo, né, fosse atacar você mesmo. Né? Eu não entendo muito bem, não sou da área médica. É mais ou menos uma coisa produzida pelo próprio organismo. Então, no desenvolvimento das células, dessas coisas, pode acarretar. É como se fosse o seu sistema de defesa, o seu corpo, ele agride a si mesmo. Entendi. Né? Então, é uma coisa assim. Eu fiz o tratamento durante uns 2 anos, né? E aí depois, por um milagre, né, eu comecei a não sentir mais nada, não precisei mais tomar os remédios. E estou aí. Às vezes até penso que acho que nem era lúpus, porque, né, já fazem 25 anos ou mais, nem contei direito e nunca senti mais nada. Né, então... E aí, chegando em Guarulhos, você foi morar onde? Bom, chegando em Guarulhos, né, eu cheguei em 2002, né, aqui em Guarulhos, abri um escritório ali na Vila Galvão, né, na rua Vicente Melo. Você já estava formado em direito quando chegou? Bom, vamos lá, que nós pulamos uma parte da história. Pulou, porque eu estava querendo que você chegasse em Guarulhos. Então você já chegou em Guarulhos formado em Direito. Sim, eu terminei a faculdade em 1998, né, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Né. Você morou um tempo lá também? Não. Quando eu vim do interior, eu fui, a família já tinha uma casa em São Mateus, na Zona Leste. A gente já é de lá, a gente tem essa casa até hoje. Né. E de lá, né, comecei a estudar, fiz o vestibular de Direito, passei na época no Mackenzie e na PUC. Aí você poderia escolher a PUC ou a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, porque era um vestibular unificado, em 98.
Né? Aí de 98 não, 94. Terminei em 98 e vim para cá em 2002 já advogado. Estava casado já não? Já. Na verdade, olha só, essa parte do casamento aí, eu vou te contar. Então acontece, eu cheguei em Guarulhos em 2002, abri escritório, me estabeleci como advogado. Porém, eu não morava aqui em Guarulhos. Eu só tinha um escritório aqui e durante 6 anos eu vim de São Mateus até Guarulhos todos os dias. Para trabalhar e namorar. Para namorar trabalhar. Né? Voltava para casa, né? Eu era casado, eu me casei em 98 e fiquei casado com essa primeira esposa até 2008. Então até 2008 fiquei casado. Teve filho com a primeira? Tive 2 filhas. Nome delas? Eu tive a Júlia, a mais velha, e a Marina. E o nome da primeira esposa? Joelma. Aí não deu certo, separou, continuou morando em Guarulhos, trabalhando. Sim. Lembrando que quando eu vim eu saí de São Mateus, eu fiquei um tempo no Tucuruvi, antes de vir para Guarulhos. Na verdade, a Joelma, a primeira esposa, ela nunca veio para Guarulhos. Do Tucuruvi, né, ela já voltou para São Paulo, né, e aí depois do divórcio, aí eu fiquei pela primeira vez aqui em Guarulhos. Morando definitivamente em Guarulhos. Sim, aí eu não saí mais. Muito bom. Então fala da nossa Guarulhos, O que você, na época, via Guarulhos e como você vê Guarulhos hoje? Dá uma pinceladinha para nós aí, dentro da sua ótica, falando um pouco da própria cultura da cidade, falando do seu dinamismo, da sua mobilidade urbana, das características, se você lembrar, da região que você sempre trabalhou, das características arquitetônicas que você lembra. Sim. Dá uma pincelada em tudo aí para ver se você... Vamos lá. Né? Mostrar para nós aí como é que era Guarulhos na tua época, como é que você via Guarulhos e comparando a hoje, né, também. Bom, quando tinha o escritório na Vicente Melo, lá na Vila Galvão, eu vim para cá por causa de um cliente. Esse cliente, ele tinha umas terras lá no Cabo Sul. Dizia ele que tinha umas terras, e de fato eu vi os papéis. Eu vi os papéis de 1850. Eram os papéis ali que eram da... época das sesmárias, daquelas coisas? Quem controlava, quem fazia as certidões era a Cúria Diocesana. Né? E os documentos hoje estão arquivados até hoje na Secretaria da Cultura de São Paulo. Você tem uma ideia. Né? E aí naquela época, quando você ia lavrar um documento de propriedade, você ia até a pessoa, não sei se era tabelião na época, ele falou, olha, diz fulano de tal que possui... Era declaratório, né? Exatamente. Né? Era naquela época o pessoal media a e terra por bacia de semente. Bacia de semente. Exatamente. Né? Era daquela época lá. E aí, por conta desse cliente, eu falei, bom, onde é essas terras? Em Guarulhos. Falei, onde é Guarulhos? Aqui do lado. Né? Falei, bom, então, quando eu resolvi vir para Guarulhos, eu vim por conta desse cliente. E aí eu achei bastante estranho a cidade de Guarulhos, parecia uma cidade bastante, não vou dizer abandonada, era bem diferente, dava até medo. Né? Parece que como eu comecei Guarulhos, conheci Guarulhos pelo Cabo Sul, né? Você sabe que o Cabo Sul tem muito mato até hoje, muita estrada de terra até hoje. Né? Lá já era a área agreste da cidade. Isso, né? aí então... Não era o centro urbano, né? Lá era o centro rural, né? Sim. Área rural.